Estamos num parque que, mano, é 5 minutos andando de casa. E sim, a gente veio de carro. A gente vai falar um pouquinho sobre o porquê a gente escolheu Cork e por que a gente continuaria escolhendo Cork. É óbvio que tem gente também alugando quarto em Cork por 1.200 euros, né, gente? Sim, não muita não gente. se iludam. Muita tem gente. muito, é o que mais tem. Sim. Oi, gente. Hoje estamos aqui, vamos gravar um vídeo diferente. Estamos num parque que, mano, é 5 minutos andando de casa. E sim, a gente veio de carro. Espero que dê pra ouvir alguma coisa. Estamos com microfone e camisinha de pelos, pluminhas. Espero que eles funcionem direito e não fique muito chiado. Sim. Descobriremos. Nós já corremos. Corremos muito. 12 minutos. 12 minutos. Gente, fazem anos que eu não corro, então Exato. aceitem. Vamos por ali? Tanto faz. Tá ali, tem um cachorrão. Ai, meu Deus, vamos pelo lado contrário do cachorro. E a gente já correu, agora a gente vai gravar um vídeo sem roteiro, só a gente jogando nossas ideias aqui, Sim. pra conversar um pouquinho com vocês em um ambiente diferente. Isso aí. Em um dia um pouco raro na Irlanda. Por que raro? Porque está sol! Ó, vocês que moram em lugares que tem sol, tem céu azul, não vem falar que isso não é sol. Pra gente é sol, tá, gente? Tá mó solzão. Assim, tá nuvens, nuvens carregadas, sim, mas pra gente é um sol, Vira e mexe, abre um solzinho. sabe? É isso. É isso que a gente se contenta aqui na Irlanda. Uma coisa engraçada dos parques aqui é que a galera não explora comercialmente. Então, assim, esse aqui é um dos parques mais, diria, abertos, assim, de áreas abertas que tem. E tem uma maquininha, um lugar de café. Nossa, é verdade. E só tem aquilo ali pra você comer. Tipo, fora aquilo você não tem nada. Nada. Verdade. Que frio. Tá frio. A gente vai falar um pouquinho sobre o porquê a gente escolheu Cork e por que a gente continuaria escolhendo Cork. Se a gente viesse pra Irlanda hoje, agora, nesse sol. momento. Ah! Por que escolher Cork? Porque escolher Cork, Faz sol. não pelo sol. Espero que eu Enfim. consiga enquadrar certinho, porque estamos testando gravar sem tripé. A gente realmente veio despreparado e a gente decidiu gravar. Sim, O microfone fica no carro, aí salvou, mas é isso. isso aí. E então, acho que a primeira coisa que a gente escolheu, porque a gente escolheu Cork lá atrás, foi... Eu não conhecia muitas cidades da Irlanda, só ouvia falar de Dublin. Eu só sabia que conhecia Dublin. E quando a gente foi comprar o intercâmbio, nos falaram assim, você já ouviu falar de Cork, Galway? Eu falei, pô, legal, nunca ouvi falar. E aí não queria ir pra Galway porque era muito pequeno, e nem Limerick. Aí falaram, Cork é a segunda maior cidade da Irlanda. Gente, spoiler, a segunda maior cidade da Irlanda é bem pequena para os nossos padrões de São Paulo. Nossa, é absurdamente pequena. Sim, mas assim, beleza. E qual foi o primeiro ponto que eu comentei com o Raul? Eu falei, cara, em Dublin as casas são muito caras. E nas outras cidades também é um padrão mais caro do que em outros países da Europa. Mas em Cork nós temos mais chances de conseguir morar sozinhos por um preço mais acessível. Menos pior. Assim, menos pior. Porque, tipo assim, não que Cork seja super barato, mas assim, vai ser mais barato que Dublin. Com certeza. Sim. Tá ficando cada vez mais caro, mas Dublin também. Então, assim, isso. Acho que na proporção, as duas cidades estão ficando caras igualmente, mas com o preço que você acha, comparando, sei lá, por 1.200 euros, o que você acha em Dublin é muito diferente do que você acha em Cork por 1.200 euros. Sim. Mas o preço fica na mesma proporção, magnitude, sei lá. É óbvio que tem gente também alugando quarto em Cork por 1.200 euros, né, gente? Sim, não muita não gente. se iludam. Muita tem gente. muito, é o que mais tem. Sim. Só que também tem outras opções. Sim. Sabe? Então, essa foi a primeira coisa, porque o nosso objetivo sempre foi o foco de morar sozinhos. Sim. Nós não queríamos dividir, nós dividimos. Tivemos experiências muito ruins e tivemos experiências muito boas. Sim. Então, assim, nossos melhores amigos nós conhecemos morando junto com eles. Sim. E os nossos piores inimigos também. Enfim, é isso. Aí temos também a questão de vida noturna, sair, balada, essas coisas. Boates. Boates. Nossa, bem anos 2000. Boates. Eu e o Raul, nós temos o nosso eu, cada um tem seu eu apocalíptico, Sim. vamos dizer assim. Meu eu etílico. Acho que as pessoas aqui em Cork não conhecem muito nossos eus apocalípticos, mas nós temos. Só que, nesse momento, com o objetivo que a gente veio pra cá, não era
o objetivo de ficar saindo, Não. badalando muito. A gente veio com um objetivo claro, que era de fazer nossa cidadania, aprender inglês e juntar uma grana. Viajar. E viajar também. Mas viajar pra fora. É, isso. Então a gente aproveita quando a gente quer fazer essas paradas, a gente faz mais quando a gente viaja. Sim. E não aqui. E queira ou não, o preço às vezes que você sai no final de semana, dando um rolê muito louco, bebendo, às vezes você paga uma viagem de Sim. 4 dias fora. É muito caro. É Sim. muito caro sair. Na Irlanda no geral, não só em Cork, Lembra tá? que a gente comprou um mojito por 28 euros? Verdade. Lembra aquele final de semana que a gente saiu com o Gi, com a Má, que a gente gastou, acho que 200 euros? Gente, 200 euros em uma noite. Não foi no final de semana, foi Lógico, em a uma gente noite. arrebentou de beber, arrebentou de comer. Tipo assim, cara, é mas muita coisa, é muita grana. coisa. Com 200 euros, realmente, a gente pagou nossas passagens. Nem foi 200 euros a passagem Não, dessa menos, viagem menos. desse ano, desse mês. Então, tipo assim, é basicamente isso. Mas, em Dublin, tem muito mais opções. Com Eu não certeza. diria nem o dobro, o triplo, o quádruplo. Ah, Tem muito mais, muito muito mais mais. opções de Tanto baladas. de pubs e baladas brasileiras, festa brasileira. Sim, restaurantes brasileiros, tudo, tem muito mais. E em Cork não tem tanto. É assim, é óbvio que se você quer sair em Cork, vão ter opções. Sim. Mas, é tipo assim, você vai ter uma balada, que é a Bodega, né, que toca músicas latinas. Tem o Crane Lane, que às vezes toca música latina também. Tem o Deep South, tem algum. opções, tem opções. Não, mas pub tem um monte. Pub Sim. tem bastante, mas eu digo balada, assim. Ah, sim. Não tem tantos. Agora, pubs tem vários, mas assim, você vai acabar indo nos mesmos, porque a cidade tem 3 ruas, basicamente isso. Sim. Só que, então se você quer viver uma vida jovem, mais badalada, Dublin vão ter Muito muitas mais opções. Muitas opções. Sem dúvida Aí você tem que colocar na nenhuma. balança se você quer mais essa vida ou os Isso. outros benefícios que Cork pode oferecer, né? Aí você exatamente. coloca sempre no que melhor encaixa pra você sozinho, você casal, sei lá. Total. E aqui é muito família. Tipo assim, mano, a gente tá no parque, a gente vê Só tem poucos... velhinhos. Velhinhos ou famílias. Sim, A gente viu sim. bastante famílias com crianças e Sim. tudo mais. É difícil ver casal. Meu braço tá doendo. A gente... Tá bom, vamos pegar. A gente viu, sei lá, 1, 2 casais, eu e o Raul, são tipo só famílias ou velhinhos. Sim. Então essa é a vibe de Cork. Total. Isso que a gente tá num parque. Se você for num lugar mais, tipo, os shoppings que tem aqui na cidade, é a mesma coisa, tipo, mais ainda a galera... O que tem, assim, de fora são os adolescentes daqui, mas Sim, irlandeses sim, e tudo sim. mais, vivendo a vida deles. Total. Agora, uma outra opção, que aí foi uma coisa que eu fiquei um pouco receosa quando eu vim pra Cork. Nós ficamos com medo de não ter e tudo mais. E quando eu converso com as pessoas, que as pessoas pensam em vir pra Cork, elas pensam nesse sentido. Medo de não ter oportunidades de trabalho. É verdade. É tipo assim, todo mundo tem muito assim, cara, mas eu vou pra Cork, não tem nada, não tem trabalho e tudo mais. E, gente, eu quero abrir um disclaimer aqui, que a gente vai falar muito mais de uma visão que a gente tem hoje, que é a gente mora aqui com cidadania, Sim. a gente não é estudante. A gente tá percebendo uma dificuldade muito maior da galera que chega como estudante para conseguir o primeiro emprego. Depois que você consegue o primeiro, você consegue ter umas mudanças. Isso são as pessoas que a gente conhece, que são próximas da gente, Quem são tem mais estudantes. contato e nem são tantos assim também, né? Que a gente Nem tem são tanto tantos. A gente tem contato. muito mais contato com pessoas que têm cidadania e tudo mais. Sim. Aí, cara, já muda o cenário. Se você tiver com cidadania e tiver um mínimo de inglês ali, você já consegue um cleaner, que é um trabalho de limpeza, por horário completo, full time, assim, primeira, segunda semana. Sim. Tranquilo. Se você estiver disposto a fazer qualquer coisa, podendo trabalhar full time, que é sendo cidadão. E conforme vai passando o tempo, você vai conseguindo melhorar muito os seus salários. É uma coisa que a gente percebeu aqui, que, cara, a gente conseguiu muitas oportunidades aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre os trabalhos que a gente teve aqui em outro vídeo, mas nós tivemos muitas oportunidades aqui que, conversando com amigos que a gente tem em Dublin, a gente não vê tanta isso acontecendo, sabe? E é óbvio que isso vai depender da pessoa, são alguns fatores. Pessoa, sorte, estar no local certo, na hora certa. E conhecer pessoas certas na hora certa também. Isso que eu ia comentar. Tanto pessoas que a gente conhece de Dublin, que a gente ouve relatos, quanto daqui também. Conforme você vai conversando com as pessoas, vai conhecendo pessoas, você vai descobrindo oportunidades. Às vezes a pessoa, despretensiosamente, assim, comenta alguma coisa que te interessa. Ou você comenta alguma coisa que interessa pra pessoa. Então são várias coisas, assim, você tem que estar sempre em contato com a galera, tudo mais. E foge um pouco daquela história que todo mundo fala de, não, fugir de brasileiro. Cara... Cada um tem a sua opinião, mas a gente sempre teve contato com muitos brasileiros que sempre ajudaram. A gente ajuda muita gente. Então, assim, a galera sempre fortalecendo a comunidade mesmo, né? As nossas melhores oportunidades ou vieram de brasileiros, ou a gente foi atrás, e nós ajudamos muitas pessoas com boas oportunidades também. Então, tipo, sempre foi uma troca. Seja de casa ou de trabalho. Ou de trabalho, os dois. Sim. Mas indo nessa questão de trabalho também, é aquele negócio,
a gente tem que meio que perder um pouquinho do medo de sair de trabalhos aqui para você conseguir evoluir. Sim. Principalmente trabalhos, é lógico que se você tá em um trabalho que você vê futuro, você tem uma carreira e tudo mais, gente, são outros clientes, não é isso que a gente tá falando aqui, porque eu e o Raul nem estamos interessados nisso nesse momento. Pelo contrário, estamos interessados em não ter isso. A gente quer fugir do corporativo. Sim. Então, assim, e nós estamos muito felizes com isso. Uhum. Então, se você quer isso, e você ficar atrelado a um trabalho, não quiser sair, tiver medo e tudo mais, vai ser difícil você conseguir evoluir salários e tudo mais. E aqui é muito comum isso, não precisa ter medo. Ah, eu vou sujar minha carteira igual no Brasil, né? Cara, isso é muito tranquilo aqui, sabe? Então, você ir para outras oportunidades, não ter medo, também não ser um grande... porque também ficar pulando de emprego, sabe? Porque isso vai te queimar. A cidade não é grande, gente. Sim. Pelo amor de Deus, não façam isso. Queimar, e queimar talvez no sentido com até pessoas que vão te indicar. Exato. A empresa em si não vai ligar muito, mas alguém não vai te indicar num trabalho junto com ela, sabendo que você, há 3 meses, teve 6 empregos, tá ligado? Exatamente. Então, uma coisa nesse sentido em relação às indicações que você vai ter com outras pessoas. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui, nossa evolução de salários foi muito mais tranquila. Tipo, a gente não teve problema. Eu, Denise, nunca fiquei nem um dia desempregada em Cork, desde que nós chegamos há 3 anos e 2 meses. Eu nunca fiquei desempregada, porque eu sempre saí de um emprego para ir para outro com algo certo, óbvio, né? Ou trabalhando em 2 empregos, como estou no momento. Você também não? Não. Desde que você começou a trabalhar aqui, não ficou nenhum dia desempregado. E assim, eu não tô falando, gente, que vocês vão vir e nunca vão ficar desempregados e tudo mais. Mas são... E a gente tem muitos amigos que estão desempregados e enfrentaram muito tempo desempregados. Porque essa coisa que a gente falou, são muitos fatores que precisam estar juntos para que você consiga uma oportunidade legal. Sim, eu conheço pessoas que foram no lugar A procurar emprego e não conseguiram. Uma pessoa foi no dia seguinte e conseguiu emprego porque naquele dia alguém pediu demissão. Exatamente. Então assim, estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa. É sorte, não tem outra explicação. É basicamente isso. E assim, gente, no começo, aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você não quiser trabalhar de cleaner, limpeza, cara, você já tá fechando muitas portas de início. Então, é você aceitar que você vai demorar mais pra conseguir um emprego. Sim. Você pode demorar 3, 4 meses. Sim. Então, acho que é ter essa noção, sabe? É ter essa noção. E sim, tem oportunidades, muitas oportunidades para trabalhos. Se você tiver para trabalhar full time, for europeu ou familiar de europeu e tudo mais, você vai ter muito mais oportunidades. Um outro ponto que a gente gosta muito daqui é o ritmo da vida que a gente tem aqui na cidade. Então assim, é muito menos correria do que seria em Dublin, pelo menos a gente imagina que seja. A cidade ela é menor, então assim, qualquer coisa, quando não tem trânsito, você consegue chegar, sair e voltar em 15, 20 minutos. No máximo, você cruza a cidade de carro. Lembrando que a nossa realidade hoje é que a gente tem carro, então a gente está bem mais tranquilo em relação a isso. O que já puxa um link também para o transporte público, que é aqui, que aí é outro ponto. Essa questão do ritmo de vida, eu acho que o Raul gosta um pouco mais do que eu. Eu acho um pouco parado demais, mas assim, é o suficiente, é ok. Eu prefiro do que estar numa loucura, numa correria E eu sei que também, talvez como estudante aqui a galera também esteja numa correria. Tem essa questão de trabalhar bastante, mas eu sinto que Dublin tem esse ambiente de correria. Quando a gente vai pra lá, a gente sente esse ambiente de correria, que é o ambiente de cidade grande, né? Aqui é a galera curte aproveitar a vida. Aqui no parque, por exemplo, a galera curte muito fazer esportes. E isso é um ritmo de vida bem legal, que a gente curte. Sim. Um ponto, só um parênteses. A gente falou de estudante, correria, trabalhar mais, conseguir trabalhar mais, porque normalmente a galera às vezes acaba pegando 2 empregos. Então, para bater mais do que 20 horas ali. Então, tem que ter essa dinâmica de um emprego, escola, depois outro emprego. É uma coisa nesse sentido. Ou passar o final de semana todo trabalhando, em até 2 empregos também, para conseguir fazer mais horas. Então, esse sentido do estudante, mais correria para trabalho, né? Sim. E aí, entrando na outra coisa, que é um ponto negativo de Cork. Não escolheria Cork por essa opção, transporte público. Sim. Primeiro que eu não acho que tem tantas opções. Daria pra ter um pouco mais. Só tem ônibus. Só tem ônibus. Pra ir pra outra cidade tem trem e tudo mais. Mas aqui dentro de Cork só tem ônibus. Tem linhas horríveis. Que simplesmente, talvez o ônibus não passa. Talvez o ônibus não passe. Normalmente. Assim, Normalmente ele só não passa. E assim, não é que vai ter um ônibus depois.
Tipo, vai ter só o do próximo horário, que às vezes é 1 hora depois. Sim, são 10 ônibus por dia naquela linha. Passa 7, 8. É bem complicado. Isso é bem complicado em Cork. E assim, é uma reclamação geral, né? Sim. Cara, todo mundo que depende de transporte público em Cork sofre. É óbvio que assim, não é que você não vai poder usar. É óbvio que vai ter pra você ir pro trabalho, vai ter pra você ir pra todos os cantos. Sim, você tem que se planejar muito, né? Só que você pode ter um perrenguezinho, dependendo da linha, do Sim. ônibus. E já em Dublin tem muito mais linhas, 24 horas. Aqui em Cork eu acho que só tem uma. Tem mais linhas 24 horas, tem mais transporte, tem mais ônibus para os mesmos lugares. E tem o DART lá também, tem outros tipos de tem outros tipos de transportes, que o que deixa Cork, assim, bem em desvantagem em relação a isso. Muito. Uma coisa também que nos deixou muito felizes de escolher Cork foi a questão de ter um aeroporto. Melhor coisa de Cork, o aeroporto internacional. É isso. De ter um aeroporto. É óbvio que não tem tantas disponibilidades quanto o aeroporto de Dublin, mas nós, qualquer coisa, Tantos destinos, né? Destinos e disponibilidades para os mesmos destinos também. Lá tem mais, tipo, às vezes, para o mesmo destino tem 2 voos, aqui tem, tipo, 1 por dia, ou lá tem todos os dias, aqui tem 2 vezes na semana. Tem essa questão e tem mais destinos também. Sim. Só que a qualquer coisa nós estamos a 3 horas de distância do aeroporto, sabe? Tipo, De Dublin. De Dublin, no caso. Agora, de Cork, aqui de casa, saindo de casa, não dá 5 minutos. Depende da hora, 7 minutos a gente tá lá. Tipo, é isso, que a gente tá na rodovia já que vai pro aeroporto. Sim. E isso é uma coisa positiva pra gente. E também qualquer coisa, nós estamos a um voo de Londres, que tem vários no dia. Inclusive, eu acabei de ver um avião descendo ali. Sim. Que tem vários no dia, e de Londres a gente vai pra qualquer lugar do mundo. Então, tipo, é basicamente isso. Sim. Mas daqui mesmo de Cork sai direto pra Itália, pra Paris, Espanha, Portugal, Escócia, Polônia, Inglaterra, Polônia, Alemanha tem também, depende da Bélgica. época, Bélgica. Então, assim, tem bastante lugar. Tem bastante. Bastante opção pra Tem você bastante sair. opções. Não, Cork não. Eu ia falar que Cork tem inclusive os Estados Unidos, mas é Shannon. Não. Mas, que é uma 1 outra hora e coisa, meia. A gente tá 1 hora e meia de outro aeroporto, que é menos conhecido. Inclusive, a gente pode fazer um tour por aeroportos da Irlanda. Ai, meu Deus. A gente sai de um, vai pra outro, acabou. Que é o aeroporto lá perto de Limerick, que é o de Shannon. E de lá tem pros Estados Unidos, inclusive, um monte de lugar nos Estados Unidos. Acho que são 3 lugares: Boston, Chicago e Nova York. Se eu Tem não me Washington engano. também. Ah, é? Acho que tem também. Boa. Então, assim, é uma cidade interessante por conta dessa facilidade, se você quiser usar como base, vamos chamar assim, pra você ir pra algum lugar, pra viajar pra lá e pra cá, sabe? A gente viajou muito saindo de Cork. A gente foi pra muitos lugares saindo de Cork. Hoje a gente tá explorando um pouco mais o de Dublin, né? Sim. Até porque a gente tem carro, então é muito mais fácil de ir. Sim. Mas quando a gente não tinha carro, a gente preferia muito sair pelo de Cork e ir pra Londres, ao invés de pegar um ônibus e ir pra Dublin. Porque de Cork pra Londres é tipo uns 50 minutos. Então tem muito essa questão, sabe? Depende de como você tá de transporte público. Mas assim, cara, tem aeroporto aqui, então, gente, tranquilo, vocês vão viajar muito. Dá pra viajar morando muito. em Cork. Sim. Então, tem que dar um tempinho pra poder cortar o começo, né? Ajudando o editor. Nós falamos de vida noturna no começo, mas agora a gente quer falar um pouco de entretenimento no geral. Sim. Aqui você vai conseguir fazer algumas coisas. Eu quero só começar falando já que, pra quem mora em cidade grande, não vai ter tanta coisa como uma cidade grande. Não, é outra realidade. Você vai ter que começar a repetir algumas coisas, dependendo do momento, Sim. sabe? Mas tem cinema, e tem um cinema no centro que é maravilhoso, que deita a poltrona, né? Ai, que confortável, maravilhoso. Maravilhoso. E é tipo assim, acho que é 14 euros o ingresso. Algo do tipo. A gente gasta uns 30 e poucos. Mas tem dia que é mais com barato pra pipoca. estudante, tem dia que é barato pra Os dois. casal, ou só pra 2 amigos e amigas. Tem várias opções. Tem várias opções. E tem também bastante opções de restaurantes. Ah, sim, muito. Bons. Tem uns restaurantes bem legais. De várias comidas, né? Tem italiano bom, tem Sim. casa de carne, tem... Aí tem japonês que não é brasileiro. Japonês. Japonês, e tem japonês. Tem japonês brasileiro que é A gente maravilhoso vai falar dos também. brasileiros também. E tem indiana, vietnamita. Kebab, pizza pra todo lado. Tudo. Tem várias opções. Então, assim, dá pra se divertir bastante. E não só no centro, tá, gente? Às vezes a galera fica muito no centro ali de Cork, que são 3 ruas. Tem muito restaurante legal fora do centro de Cork, sabe? Sim. Inclusive o nosso italiano predileto nem é no centro, né? Não.
Então, a gente pode fazer um vídeo de indicações de restaurantes em Cork. Bem legal. Sim. E tem os brasileiros. Aí falar da parte comidas brasileiras que tem aqui, né? A gente tem um restaurante mesmo brasileiro, que é o Sabor Brasil. Tem um lugar de salgados, que é a Golden Bites, que fica dentro de um café barra balada brasileiro, que é o Quino. Temos 2 opções de mercado atualmente. 2 opções, que tem o Link Brasil e o Saudade Brasil. E o japonês brasileiro. E o japonês brasileiro, que é o Egawa, maravilhosos também. Então acho que de brasileiros são esses, né? São esses. Acho que são os principais. Fora o pessoal que vende também, mas é mais diretamente ali com a pessoa, né? Nos grupos. Tem gente que faz doce, tem gente que faz alguma outra coisa, tem gente que faz esfirra, tem várias opções ali. Acarajé, torta, várias coisas a galera faz. Mas o brasileiro é empreendedor, né? Total, brasileiro, sem dúvida. Então, tem até bastante coisinhas e sazonalmente tem algumas coisas acontecendo. Às vezes, tipo, no Natal tem feirinha de Natal, sim, aí tem... Sim. Feirinha de Natal aqui é muito bonita. Tem roda gigante no Natal também, tem roda gigante, que é o clássico de Europa. Tem coisa de patinação no gelo. É verdade. Aí dependendo, tem o Cork Jazz Festival, que aí tem muita coisa acontecendo. Famosíssimo, a gente pode inclusive gravar esse ano. É verdade. Então tem vários eventos acontecendo na cidade também. Então assim, vão ter opções pra você se divertir, entretenimento, sabe? Então é isso, gente. Cork é uma cidade que a gente gosta muito. Corquinha. Não é a cidade que a gente vai escolher pra vida. Acho que é uma coisa que a gente já decidiu, né? Não é a cidade que a gente quer ficar, se aposentar, fazer tudo. Mas é uma cidade que está nos ajudando muito a cumprir os nossos objetivos. Já ajudou, né? Já ajudou muito. Com o inglês não tem nem o que falar. As pessoas aqui são maravilhosas, são muito receptivas, te ajudam muito. Elas não ficam corrigindo o seu inglês, ao contrário, elas ficam... Elas acham muito legal que você está aprendendo uma segunda língua. Você saiu do seu país, do seu conforto para aprender uma segunda língua. Cara, super bom. De emprego, nós tivemos muito boas oportunidades aqui em Cork. Experiências. Então, juntar dinheiro e viajar, porque para viajar a gente precisa de dinheiro, né? Também está nos ajudando a cumprir. E juntar dinheiro para os nossos próximos passos da vida mesmo, sabe? Exatamente. Não é a cidade que a gente quer se aposentar e viver, mas no momento está cumprindo todos os nossos objetivos. Então, a gente gosta muito de Cork. Sim. Bom, acho que isso é um grande resumão das nossas realidades. E um pouco a gente trouxe aqui também quais eram as nossas expectativas, que eu acho que era o mais importante, e é o mais importante para qualquer pessoa que vai para qualquer lugar. Sim. Alinhar suas expectativas às realidades. Então, assim, não vai achando que vai chegar em Cork e ter a melhor vida noturna que você vai encontrar na Europa. Nem de perto. Nem na Irlanda, né? Nem na Irlanda. Então, assim, esse tipo de coisa que talvez é sempre bom você pensar e conhecer, analisar antes de vir pra cá. Então, assim, a gente falou no comecinho que a gente não conhecia muito bem Cork, a gente foi estudar um pouco, nem estudamos tanto, vou ser bem sinceros. Eu estudei um pouquinho mais. Sim, você estudou muito mais do que eu. Mas não tanto. Eu acho que o ponto principal é esse, alinhar sempre a sua expectativa com o que você já talvez saiba da realidade do local. E conforme for passando o tempo, também alinhar a sua expectativa. Tipo, não é porque você tá ali achando que vai melhorar 100% que às vezes não vai melhorar. Então você tem que sempre pensar nesse tipo de coisa, no que você quer e como você quer isso da sua vida. E é isso. E eu acho que tem muita questão também de planejamento. Você pode vir pra Irlanda, cumprir os seus objetivos, ter um prazo, ir para outro lugar, ou você escolher outros lugares. Porque eu acho que às vezes isso deixa mais leve, porque muitas das vezes o país que vai nos ajudar a conquistar os nossos objetivos não é o nosso país dos sonhos. Não, com certeza. E então eu acho que isso é uma coisa muito importante, tipo, se não é o seu país dos sonhos, mas você precisa ir para aquele país para cumprir alguns objetivos, tem a data de validade, sei lá, vou ficar lá por 5 anos, 6 anos, e depois eu vou para o meu país dos sonhos. Eu falo isso porque isso é uma coisa que me conforta, que me fala, tá, tudo bem, eu tenho um prazo de validade, então eu vou curtir muito enquanto eu estiver aqui, cumprir os meus objetivos, e é isso. Sim. Porque talvez possa virar, às vezes a gente conversando com as pessoas, pode ser um negócio, só tô aqui na Irlanda por causa de dinheiro. Não sei quando eu vou embora, não sei, essa questão. Isso é muito triste. Cara, é muito triste, sabe? Pra gente, né? A gente sente, mano, cara, que situação triste. Então, tipo, se você fala, não, eu vou ficar aqui por tanto tempo, vou cumprir meus objetivos pra isso, aquilo, e cara, fechou. Depois disso eu vou pra onde eu quiser, ou vou virar nômade, ou sei lá o que, sabe? Sim, e as pessoas que a gente mais... deixa
Desculpa. Tranquilo. As pessoas que a gente mais vê felizes, vamos chamar assim, são as pessoas que têm esses objetivos bem definidos, sabe? Sim. Vou fazer um intercâmbio de 8 meses, vou fazer um intercâmbio de 2 anos, vou para conseguir tirar minha cidadania, vou para conseguir um visto de trabalho, vou para conseguir tal coisa, Isso. vou ficar 6 anos, 15 anos, 10 anos, 8, 2. Cada um tem o seu plano e acho que é esse ponto principal, assim, ter esses objetivos bem desenhados, sabe? E Isso deixa... E eu acho que na vida no geral isso deixa tudo bem mais tranquilo, porque na vida adulta a gente não faz tudo que a gente quer, né? E até a gente chegar no ponto que a gente quer viver, muitas das vezes a gente tem que abrir mão e viver algumas coisas que são mais difíceis. E quando você tem prazo de validade, você fala, não, beleza, cara, é só até esse ponto, depois vai tudo ficar bem. Isso aí. Né? Isso. Então, essa é a nossa realidade. Em Corquinha. Em Corquinha. Espero que tenha trazido um pouco mais de informação para vocês da cidade. A gente vai fazer talvez tour ainda por alguns lugares e tudo mais. Sim, sim. Mas vamos falando aí o que vocês querem. A gente tem muita... a gente Muito criou uma lista de coisas para fazer graças a vocês aí que ficaram passando pra gente. A gente quer isso mesmo. Sim. Então vai chamando, vai falando e é isso. Obrigada por assistir o nosso vídeo mais uma Não vez. esquece de deixar o like, compartilhar, comentar. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E acompanhe aí tudo que a gente vai mostrando da nossa vidinha. Nossa vida em Cork.